minas antipessoais fizeram quase 5.000 vítimas em todo o mundo no ano passado. Guerra com a Rússia colocou a Ucrânia entre os países com maior número de mortes. Bombardeamento a Kherson faz vítimas mortais e vários feridos. Bruxelas prepara novas sanções contra a Rússia. Combates junto a hospitais obrigam palestinianos a fugir dos últimos locais considerados seguros no norte de Gaza. Passaram mais de 2 décadas desde a adoção do Tratado de Proibição de Minas, mas em pleno século XXI, as minas terrestres antipessoais continuam a ser usadas como armas de guerra. O alerta é dado pelo relatório anual Landmine Monitor, que em 2022 registrou pelo menos 4.710 pessoas feridas ou mortas por minas e resíduos de guerra explosivos. Metade das vítimas foram crianças. Além de serem responsáveis pela morte de pessoas, as minas terrestres estão a inviabilizar o acesso a terras e a destruir meios de subsistência em mais de 60 países e territórios. Olhando para o mapa dos mais contaminados pelos engenhos, o Afeganistão aparece em primeiro lugar. Mas da lista negra há 3 países europeus a destacar-se entre os 10 mais afetados, um dos quais a Croácia, apesar de ter também sido neste país da União Europeia onde se registrou uma das maiores desminagens do ano. A Síria, em guerra desde 2011, é, no entanto, onde as minas matam mais. E apesar de o conflito ser mais recente, o segundo lugar na contagem de vítimas mortais passou a ser ocupado pela Ucrânia, fruto da invasão russa a 24 de fevereiro de 2022. Mas o país do leste da Europa, que aderiu ao tratado, é também referido por ter recorrido a minas durante o período de referência. De acordo com o documento, as autoridades ucranianas estão a investigar as circunstâncias em que foram usadas minas antipessoais a Izium e arredores quando a cidade estava sob controle russo. O acordo que proíbe a produção e o uso de minas conta atualmente com a adesão de 164 Estados. 12 países, todos eles de fora do tratado, continuam a produzir estes engenhos explosivos. Três pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas na sequência de um bombardeamento russo ter atingido esta segunda-feira um hospital e várias casas na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Com o inverno à porta e a perspectiva de mais bombardeamentos, Kiev começa já em dezembro as negociações para aderir à União Europeia. Para já pede mais ajuda militar e maior celeridade na implementação do 12º pacote de sanções à Rússia. Bruxelas diz estar a preparar os últimos pormenores de uma proposta que pretende penalizar a exportação de diamantes e voltar a restringir o limite do preço do petróleo russo. Também a Alemanha respondeu ao apelo com a promessa de um aumento de ajuda. O apoio da União Europeia à Ucrânia pode, no entanto, vir a ser comprometido por Budapeste. A Hungria já afirmou a intenção de bloquear a próxima tranche de ajuda militar. Segundo o governo de Viktor Orbán, o financiamento de armas para a Ucrânia estará de fora da mesa até Kiev retirar da lista negra de empresas que apoiam a Rússia e estão submetidas a sanções o ATP, o maior banco húngaro e outras firmas do país. A ativista russa Ksenia Fadeeva, aliada do líder da oposição Alexei Navalny, foi presa por alegado extremismo, acusação que lhe pode valer até 12 anos de prisão. Fadeeva encontrava-se já em prisão domiciliária, mas um tribunal russo considerou que a medida era demasiado branda. A defensora da luta contra a corrupção está agora categorizada pelas autoridades russas como terrorista. Os próximos de Navalny enfrentam uma repressão crescente que se intensificou desde a invasão russa da Ucrânia. Os combates entre Israel e o Hamas junto a hospitais estão a obrigar milhares de palestinianos a fugir dos últimos locais considerados seguros no norte da faixa de Gaza. Mais de 11.000 palestinianos foram mortos, incluindo 4.630 crianças, desde 7 de outubro, de acordo com os números avançados pelas autoridades sanitárias do Hamas. Com corpos a acumularem-se no interior e exterior, o maior hospital de Gaza, Al-Shifa, é quase um cemitério, segundo a Organização Mundial da Saúde.
As imagens de bebés prematuros que lutam para sobreviver sem incubadoras devido à falta de energia no hospital aumentaram as preocupações internacionais e levaram mesmo o presidente norte-americano Joe Biden a apelar a Israel para mudar de tática. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. O exército israelita divulgou um vídeo do que diz ser um hospital pediátrico que as suas forças ocuparam no fim de semana, afirmando ter encontrado armas no interior, bem como salas na cave, onde acredita que os militantes do Hamas tenham mantido alguns dos reféns sequestrados a 7 de outubro. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces, among hospitals, among patients. Os combatentes do Hamas detêm mais de 200 reféns e afirmam que um deles morreu durante um ataque recente das forças israelitas. Pelo menos 1.200 israelitas, na sua maioria civis, morreram no ataque do Hamas que esteve na origem do conflito. Israeli forces continued operating in the vicinity of Al-Shifa hospital without fully isolating it, says the Institute for the Study of War in its latest update, reporting that Israeli forces fought Palestinian militia fighters near the square that is less than half a kilometer away from the Al-Shifa hospital complex and street bounding the square. The Israeli Defense Forces said in recent days that there is intense fighting that is going on in the area around Al-Shifa hospital. On Sunday, it said that there was a corridor to the east of the hospital that could be used by people on foot and ambulances. But Palestinian officials inside Al-Shifa said that the compound was surrounded by constant heavy gunfire. Com o novo pacto sobre asilo e imigração que temem não sair do papel, a Comissão Europeia está a ser confrontada com soluções ad hoc que o poderão pôr em causa. Mais de uma semana depois, o Executivo Comunitário ainda não comunicou o que pensa do acordo que a Itália fez com a Albânia, sendo que o segundo não é um Estado-membro da União. Caberá a esse país receber requerentes de asilo e imigrantes, sobretudo resgatados no mar, até que a Itália analise os processos. O governo de Roma pagará os 2 centros de acolhimento na Albânia para receberem um total de 3.000 pessoas, das quais serão excluídos menores, mulheres grávidas e pessoas com deficiência. Bruxelas exige que sejam cumpridas as regras comunitárias, mas ainda não tem um veredicto. We are in contact with the Italian authorities on this matter. We have just received a protocol between the Italian and Albanian authorities, and we are assessing it. So we will not be able to go into further details until we have fully assessed it. A chamada estratégia de externalização ganha adeptos contra a política de solidariedade com responsabilidade entre os Estados-membros prevista no pacto. A Alemanha e a Áustria admitem estudar os méritos de manter as pessoas em chamados países terceiros, parceiros, enquanto decorrem os trâmites legais. A Dinamarca já aprovou uma lei nesse sentido, embora ainda não tenha conseguido um país parceiro para a implementar. Poderá dizer-se que o Reino Unido, já fora da União Europeia, inspirou o continente quando escolheu o Ruanda para essa estratégia, apesar dos tribunais ainda bloquearem a legislação. Os analistas ainda veem dificuldades em colocar em prática o chamado processamento extraterritorial de pedidos de asilo. If you look back in history, these kind of proposals never went ahead for a number of reasons. There are legal questions about their impact for fundamental rights protections. There are also policy, moral and practical questions that prevented these ideas from going ahead. Ainda decorrem negociações entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu para chegar a um acordo final sobre o Pacto de Asilo e Imigração. E o tema é visto como tendo potencial de grande impacto no resultado das eleições europeias em junho.
O deputado pró-europeu Szymon Hołownia foi eleito presidente da Câmara Baixa do Parlamento Polaco, que reuniu esta segunda-feira pela primeira vez desde as eleições de outubro. Foi uma vitória da coligação que reivindica o direito a formar governo. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. A coligação da oposição, liderada por Donald Tusk, tem quórum para governar, mas o presidente pediu aos aliados do Lei e Justiça para formarem governo. Se não conseguirem, a oposição deverá assumir o poder no próximo mês. Um regresso surpreendente à política internacional para o antigo primeiro-ministro britânico David Cameron, que foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros num dia de turbulência no governo do Reino Unido. Cameron tem estado afastado da política desde que se demitiu do cargo de primeiro-ministro em 2016, no dia seguinte ao referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia. Nas redes sociais, o antigo primeiro-ministro disse esperar que o seu mandato de 6 anos como líder do Reino Unido ajude o primeiro-ministro Rishi Sunak a lidar com aquilo a que chamou um conjunto assustador de desafios internacionais. David Cameron vai substituir James Cleverly, que assumiu agora o cargo de Ministro do Interior, depois de Rishi Sunak ter demitido Suella Braverman, uma figura polémica da extrema-direita do Partido Conservador. A saída de Braverman e o regresso de Cameron reacenderam a disputa no seio dos conservadores no poder.